Olá, como você está? Hoje nós estamos aqui para mais um podcast Curados para Curar e Empreender com Propósito. Eu tenho ouvido tantos comentários tão gostosos que a gente é faladeira, mas eu já tinha essa certeza. Porque a gente conversa aqui e muita gente tem falado, sabe, que parece que ela tá na mesa junto com a gente. Isso tem sido muito legal. Então a gente tá conectando, né? Porque a gente tá mostrando que a gente é de verdade. Aqui ninguém tá fazendo personagem, tá? Não, nem dá tempo, né? Às vezes quando eu tô assistindo o podcast, né, que eu assisto o podcast também, aí eu começo a dar risada sozinha, falando, nossa, mas eu sou uma doida, eu não tô com filtro, eu tô falando tudo lá, tô entregando tudo. Mas foi isso que o Senhor colocou no nosso coração. Mostrar pra você que todo mundo tem perrengue, todo mundo tem dia que não tem dinheiro para pagar as contas, todo mundo passa por dificuldade, mas todo mundo tem dia também que vende muito, que é surpreendido por isso, Verdade, né? verdade. Então, viver essa provisão e falar com vocês sobre isso tem sido muito especial para cada uma de nós que está aqui. E é muito bom ter vocês junto com a gente. Não é, Regina? muito Fala aí bom. um oi pro pessoal. Gente, tudo bem? Que prazer estar aqui mais uma vez nessa mesa. Ai, que Essa delícia. mesa que cura, essa mesa que tem restauração. Nós somos provados aqui nessa mesa. Total. Às vezes nós falamos as coisas aqui e temos alguns direcionamentos. Naquela semana a gente vai viver o que a gente falou aqui. Sim. Exatamente. Tem sido bem, sido profético para as nossas vidas. E eu acredito que tem sido para vocês também que estão nos assistindo em casa. Muito obrigada mais uma vez. Verdade. Isso aí. Pode falar, Rubenita. Pra mim também, né? No caso, é uma bênção estar aqui na mesa, reunidas, falando sobre a Bíblia, sobre Neemias, sobre o cotidiano, o dia a dia, né? Então, é realmente gratificante. É. Muito bom. Você sabe que eu até comentei isso no podcast com a Kátia, né? A gente fez lá o Na Mesa com Jesus e o Senhor falou, fale sobre gratidão, né? Seja grato. Sim. Aí aconteceu uma situação e uma pessoa me disse não, né? Eu falei, nossa, como essa pessoa tem coragem de falar não pra mim? Para participar? Não, assim, eu pedi uma coisa e a pessoa falou que não ia fazer, sabe? Eu falava, nossa, mas por que essa pessoa não vai fazer isso? Eu não entendi, aquilo me magoou. Eu falei, poxa vida, por que não fez, né? E aí comecei com aquele mimimi, né? O Espírito Santo falou pra mim assim, seja grato pelas vezes que ele te disse sim. É, Dessa vez ele te disse não, mas quantas vezes ele disse sim pra você? exato. Quantas vezes ele já te abençoou? Você não sabe o motivo dele ter te dito não. É. E às vezes a gente fala de algumas coisas e o Senhor, ele vem nos provar naquilo que a gente mesmo falou pro outro. Peraí, Exatamente. falei pro outro que ele tem que ser grato, que ele tem que... Às vezes as pessoas não vão fazer, mas a gente tem que entender É por que a isso. pessoa não fez. E olha eu lá, triste, porque a pessoa não fez uma coisa que eu queria. Exatamente. Aí- Mas aí o Espírito Santo vem e nos confronta. Peraí, seja grato. Seja grato. Não jogue no lixo tudo que a pessoa já fez por você, Exatamente. né? É isso. E no nosso comércio, às vezes acontece muito disso, né? Às vezes a gente vai fazer algumas negociações com os nossos fornecedores e eles sempre estão... você pode parcelar 30, 60, 90, 120? Você pode fazer isso, você pode... Às vezes o fornecedor sempre fala assim pra gente. É. Mas em um determinado momento ele fala assim, não consigo mais para fazer para você esse prazo. Aconteceu isso. Também não vou comprar mais esse cara, vou comprar coisa. Mas por que ele não tá fazendo mais aquele prazo? O que será que aconteceu? Entender também o lado do outro, É né? isso. Ser grato nisso, né? Mas hoje nós queremos aqui fazer uma reflexão com você. Nós queremos sair um pouquinho lá de Neemias, nós já passamos por Eclesiastes. Nós queremos falar hoje de Romanos 12, versículo 2. Olha aqui. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que a gente, esse comerciante do século XXI aí, de 2025, será que se a gente continuar fazendo o que a gente fazia há 10 anos atrás, vai dar resultado? O que vocês acham? Eu acho que vai ser mais demorado, assim, porque tudo vai mudando, né? Então, o que eu fazia há 8 anos atrás, hoje eu já não faço mais, né? E assim, nessa questão, a gente tem que realmente ir inovando, né? Sim. Não dá para parar no tempo Sim. e falar, Sim. vai
pode até funcionar, mas eu acredito que vai ser mais demorado, você vai conseguir mais devagar, né? Sim. E se você se moldar a isso, a tecnologia, a tudo que né, hoje tá sendo apresentado para nós, com certeza você chega na frente, né? Eu consigo imaginar que, assim, era bom, foi bom para aquele tempo, para aquela época, porque é o que a gente tinha, né? Sim. E a gente conseguia fazer muita coisa. Eu, assim, pela experiência que eu tinha, tão novinha, e eu consegui fazer muita coisa até a gente chegar aqui. Porém, as armas que a gente tem hoje em mãos vai te levar mais além. Mais rápido, Mais né? rápido. Mais rápido. Entendeu? E a gente se cansa menos. Exato. Entendeu? Apesar que a gente tem que ficar lutando muito com a mente, porque tem coisas que a gente tem que ter uma criatividade, a gente tem que estudar mais, a gente tem que fazer curso, elaborar coisas novas, trabalha muito mais a nossa mente. E às vezes isso é cansativo. Sem dúvida. Né? Muitas das vezes a gente vai, às vezes, dormir tarde, elaborando algumas coisas, mas a gente vê que o resultado hoje é mais fácil por uma parte, mas por outra parte eu vejo que a gente cansa mais a nossa mente. E antes era o físico mesmo, porque a gente tinha que ir atrás de patrocínio, atrás de pessoas que tivessem disponível para fazer pra gente o merchan, né? Ou a questão de... Eu sempre falo, porque eu usei muito aqueles carros de som, as placas, né? Panfletos. Era muito. E a gente tinha que correr atrás de pessoas, porque eram muito poucas pessoas para te fornecer algumas coisas. E hoje não está diante de uma tela. Sim. Né? A gente vê algumas pessoas que nos inspiram, algumas pessoas da mesma área que a gente acha bacana, legal, e a gente vai procurar saber. A gente tem hoje algumas coisas mais práticas que vem. WhatsApp, né? Uma grande ferramenta. Né? Você montar um grupo, você consegue passar essa informação. A gente leva um tempo, sim. Só que não é como antes. Mas é que nem como a gente precisa ter uma mente renovada todos os dias. A gente, tipo assim, é cansativo e tem que renovar a mente todo dia, senão a gente pira. É verdade, total. É que, na verdade, a gente tem que evoluir. A gente não pode ficar falando, sempre deu certo, eu vou continuar fazendo desse jeito. Não. Porque muda, né? Muda muito. Antigamente, a gente... Ó, tá aqui, ó. Antigamente, a gente fazia e-mail, né? Mandava e-mail, lembra? Mandava e-mail. Verdade. Quando você queria falar alguma coisa, você às vezes mandava uma carta, uma correspondência. Sim. Hoje você faz ali uma lista de transmissão, um grupo, você já resolve. E essa questão da inteligência artificial também? A gente, assim, por exemplo, uma loja de roupa, no meu caso, você tinha que contratar uma modelo para vestir as roupas para você. Hoje você coloca lá no programa e já manda uma inteligência, alguém lá vestida na roupa. Sim. Na medida dela. Na medida dela, do jeito dela. Aí você fala assim, mas eu não vou... mas eu tenho que saber inteligência artificial? O mínimo tem. Precisa. Mas eu não preciso ser a expert naquilo. Não, mas só que hoje o que acontece? A gente tem essas ferramentas, então a gente tem que procurar pessoas boas para nos ajudarem nisso. Porque assim, ó, vamos ser sinceros. Você tem um comércio. Aí você faz compra, você paga a conta, você vende, você limpa a loja, você faz o seu marketing, você entendeu? Mas será que a gente consegue ser boa em tudo isso? Será que às vezes também a gente não pode buscar algumas alternativas fora? Aí você pode falar assim, mas é um custo. Mas será que esse custo não vale a pena para o comércio? Por exemplo, se você está mostrando a sua loja para 10 pessoas, se você fizer algum investimento que você mostre para 1.000 pessoas, será que não vai vir mais gente no seu comércio? A única preocupação assim, que eu tenho hoje, né, com o IA, é a questão de, às vezes, alguns profissionais que eles usam aquilo e só usa aquilo. Sim. E quando você vai pessoalmente, não é aquilo. Não é. E isso aconteceu com uma colaboradora nossa. Ela foi para fazer um procedimento lá de uma trança com uma profissional que tinha um Instagram, assim, top, impecável. Show, impecável, um trabalho lindo. Quando ela se deparou na frente do espelho, que ela terminou o serviço, ela chorou. Nossa. Ela ficou arrasada. Aí ela mandou foto pra gente assim, a gente falou assim, o que foi isso? Então, foi a menina assim,
Não, ela deve... aquelas fotos não condiz com o que está aí. Então, é muito bom, mas tem que saber quem está por detrás de tudo isso, desse trabalho. Nós, como já temos o costume já de acompanhar o nosso trabalho, já fica diferente. Porque elas, tipo assim, vê uma foto no Instagram melhorada, ótimo, mas saber que a gente faz um trabalho... Não uma foto montada, não né? uma foto totalmente montada. É Sim. legal a gente se aparecer bacana, é legal, mas ninguém quer ter o trabalho de fazer uma boa maquiagem, contratar uma pessoa que tira foto pro corporativo, e às vezes isso vai ficando muito Então, prático, mas tem que ter um equilíbrio. Assim, no caso a inteligência artificial, no meu caso, né? Que é a questão dos livros, né? Da escrita. Ajuda na foto, né? Ajuda muito. E eu penso também assim, até para quem está começando, o empreendedor ali que está iniciando, por exemplo, você monta lá um Instagram, que hoje também é uma vitrine, né? Sim. Muitas vezes para você, se você não manja muito, você vai precisar de contratar um profissional para estar te orientando ali, né, na questão das artes, na questão da escrita mesmo, né, do que você quer apresentar de produto. Sim. Nesse ponto, a inteligência artificial, ela é excelente. Legenda, né? A legenda mais você profissional. Você, inclusive, consegue montar ali um plano de posts para o Instagram, semanal, mensal, dentro do teu nicho ali. Então, você consegue criar arte, eu, sinceramente, assim, eu não gosto muito das artes ali, pelo menos, talvez eu não tô sabendo solicitar, porque tem isso também, você tem que saber pedir. Você tem que saber o que você vai pedir. Eu não gosto, mas tem o Canva hoje, né, que apresenta inúmeras formas de artes, né, e você consegue escrever para você fazer um bom post. Para você criar ali uma legenda bacana. Então, eu acho que para isso é excelente. Eu estou falando do basiquinho, né? Mas, poxa, sabendo usar, eu acho que ela ajuda. No caso da Leia, muito. que as roupas dela já são impecáveis. Uma modelo ali que traz uma imagem excelente. Que as pessoas façam uma leitura que é preciso, eu acho excelente. Mas você sabe uma coisa engraçada até isso, né? Mas as pessoas gostam de... A fábrica, ela manda o PDF com as fotos em alta definição. E a gente usa para postar. Mas quando a Nath vai lá e ela faz vídeo, tem muito mais visualização, muito mais conexão com o cliente. Né? Porque as pessoas também, elas não são bobas, né? Elas falam assim, nossa, isso daí é inteligência artificial, isso não é, né? Então, a pessoa quer aquela coisa humanizada também, né? Então, tudo na vida é uma faca de dois gumes, né? Você tem que procurar ali um meio termo, né? Saber dosar, né? Porque sempre vai ter quem vai usar pro bem, sempre vai ter quem vai usar pro mal. Exato. Antigamente, por exemplo, a funcionária chegava na nossa empresa, você falava assim, tem que guardar o celular. Hoje ela fica com o celular o dia inteiro, porque é ferramenta de trabalho dela. Ali ela tá respondendo o cliente, ela tá... Exatamente, né? Ela tem já o grupo, às vezes, de clientes dela. Sim. Né? Então, é fundamental. Vai lá. E eu fiz um teste disso esses dias, eu fiquei uma semana respondendo o cliente e trabalhando. Gente, hoje, para mim, que trabalho no operacional, trato ali com o cliente diretamente, não dá mais. Não? Não dá. Não dá porque você quer... Operacional? Não, para mim fazer... alguém para responder mensagens, porque a gente ficar com o celular... No meu trabalho, fazendo e respondendo, hoje eu vejo que isso para mim não é possível. Aí eu fiquei 2 semanas assim, porque eu passei por uma transição lá. Gente, que difícil. Não dá mais. Por quê? Eu quero conversar com o cliente, eu tenho que estar prestando atenção no que eu estou fazendo. Ali... o seu caso, no caso, não é o seu produto. É o serviço, É o né? serviço. É diferente do produto. E aí, quando eu olho lá, são várias mensagens
perguntando, falando, eu falei, gente, não dá. Aí eu fiquei dando mais valor ainda para um profissional que faça aquilo, você entendeu? Por isso que eu falo isso. que se a gente ficar com pessoas também que façam pra gente essa parte do Instagram, que gente, Sim, é melhor. É. Melhor, sem dúvida. Porque senão a gente cansa, a gente desgasta. Não, Não, e a gente no comércio, sempre a gente tem uma vendedora que ela tem uma vocação melhor para aquilo. Pra aquilo. Porque assim, ó, você tem que pegar e delegar para alguém fazer aquilo. Porque senão fica, vocês não responderam a cliente. Mas aí às vezes é 4, 5 para responder. Então pega uma e coloca aquela para responder. Sabe uma coisa que eu faço lá na loja que dá muito certo? A gente coloca o período da manhã. Fala assim, ó, de manhã você vai chegar, você vai postar lá o bom dia, você vai gerar o conteúdo, vai fazendo. E durante o dia, quando você não tá atendendo, corre lá, dá uma olhada, responde as mensagens. Olha, Ruth, essa cliente sua mandou uma mensagem no celular da loja. Ruth, Maria. E fala uma pro, fulana mandou uma mensagem pra você. Ruth, responde aí no seu. Então, assim, ter esse cuidado. Porque antigamente, como não tinha uma pessoa que fazia isso, aí fala assim, poxa, o cliente mandou mensagem, ninguém viu. Mas se tem uma pessoa que é responsável, você vai falar com ela. Tem que ter. E você sabe, porque a questão foi aquilo que a gente conversou aqui já em alguns podcasts, que é a questão do óbvio. Precisa ser dito. Precisa ser dito. Tem um livro, um título com esse livro. Tem um livro com esse título, óbvio, precisa ser dito. Legal. Que é isso, né? A gente não fala. Então. Mas aí, por exemplo, assim... Mas tem você que só ter aprende quando você vai e coloca. Aí depois você fala assim, você não consegue mais voltar. Não consegue. Não. Porque até então eu ficava assim, nossa, preciso de alguém direto só pra isso. Aí você fala assim, aí você vê que apertou, aí você coloca. Aí você coloca assim, ufa, gente do céu, você é um gasto a mais, mas tem que entender que não é um gasto, é investimento. Você sabe que as grandes empresas, né, elas tiram todos os anos 1%, 2% do faturamento dela é para essa questão de marketing. Sem dúvida. E é importante. Se não fosse importante, você acha que eles não fariam? Não, é importante. E essa sabe? questão da E eles são um investimento devolutiva. alto, viu? É alto, é coisa de bilhões. O cara lá no curso o cara falou, por exemplo, ele deu um exemplo da Britânia. Ele falou assim, ó, a Britânia, ela todo ano ela investe em média 500 milhões de reais em propaganda. Isso. Então, assim, qual é o nosso faturamento? Você fatura lá 50 mil por mês. Tira aí 1% disso. Quanto dá? 500 reais. Leia, e assim, né? Se você pegar 2 clientes, já recupera o seu lucro. Sim. Sem dúvida. E eu sempre falo, né? Se a propaganda, se a divulgação, ela não fosse tão importante, o McDonald's e a Coca-Cola não estariam o tempo inteiro na TV, Fazendo. muito em outdoors, forte. entendeu? É muito Porque eles forte. já têm posicionamento. Sim. Eles não precisavam estar o tempo inteiro mostrando ali. Precisava mais. Mas não para de fazer propaganda. Coca-Cola, McDonald's, entre outros que tem, né? Então, assim, é importante. Se eles, que são gigantes, estão o tempo inteiro na mídia falando, mostrando, né, a sua marca, por que que nós, empreendedores, né, pequenos, ainda médio porte, que seja, também não trabalha isso, né? Vou dar um exemplo na gente aqui. A gente gravando o podcast. Você vê que a gente postou lá o seu Reels lá, né? Sim, foi bem legal. Quase 2.000 pessoas já visualizaram o seu Olha Reels. aí, tá vendo? Então, aí você fala assim, podia não ter postado, mas ali um Reels que faz um corte. Conheceram do que se tratava. né? Agora assim, se não parece lá, nunca as pessoas nem iam saber. Exatamente. Nossa, a Rubinita foi no podcast, olha que legal, a Regina foi no Exatamente. podcast. Nossa, a Leia tá gravando um podcast, sabe? Esse tipo de coisa. Isso. No dia do lançamento do livro foi muito engraçado. Eu tenho um primo, que ele é lá de São Miguel ali, né? E fazia tempo que eu não via ele. Quando eu tô lá na fila do autógrafo, quem chega lá? Ele e a mulher dele. Ele falou assim, eu vi pelo seu Instagram que você tava lançando Tá vendo? um livro e a gente veio te fazer uma surpresa. Tá vendo? Eu falei, nossa, que legal. Ele falou assim, eu tô acompanhando tudo que você tá fazendo aí, eu tô vendo. As pessoas estão de olho. As pessoas estão de olho. Sim, a gente- Aí você vai falar assim, mas eu Aí eu tenho vou falar pra investimento. você. Tem. Mas tem investimento. Tem. Por exemplo, se você pega quantos seguidores você tem lá na Leia Fashion? Quantos seguidores você tem? E eu também. Imagina que o que eu tenho hoje de seguidores na Harabooks, mesmo que se for metade que consiga ver os meus posts,
ainda assim já é muita gente. Já é muita Tem muita gente. gente. Entendeu? Ó, você sabe muita que eu gente. aprendi uma coisa, sabe? Isso pra mim foi um divisor de águas. Às vezes a pessoa fala assim: ah, eu não vou fazer uma live. Nossa, eu tô fazendo a live, tem 5 pessoas, 6 pessoas me assistindo. Tá, e quando é que você tem 5, 6 clientes dentro da sua loja comprando ao mesmo tempo? Exato. É, Quando que a gente tem? sim. Exato. Né? A não ser, por exemplo, um torra-torra, que tem um monte de gente lá, mas é um outro perfil de loja, não é o Sim, perfil sem nosso. dúvida. Então a gente fica assim, a gente fala assim, não, eu só vou fazer live se tiver 100. Mas, gente, se você tiver 5, se você tiver 2, vende para esses 2. Outra live vai ficar gravada, depois outras pessoas verão. Olha, Leia, eu vou falar pra você. Nem todos os dias a gente tá inspirada pra fazer vídeo, pra gente mexer Claro no que nosso não. history, ou pra gente fazer alguma postagem. A gente nem sempre tá. Mas a gente tem que entender que se a gente entrou nesse barco, a gente vai ter que continuar. É uma verdade o que você falou. Porque você vai ter que ter ânimo. Você vai ter que colocar energia, colocar vida ali, né? E tudo isso a gente faz quando nós acordamos pela manhã e a gente ora ao Senhor. E o Senhor nos abençoa. E a gente fala assim, Deus vai agora vai. Vai ter que botar a cara lá no... É. Vai ter que botar a cara, vai ter que mostrar. E eu, inclusive, hoje eu vi um post que a Micaele postou falando sobre isso, né? Que às vezes a gente não quer postar na internet porque quer que tudo saia perfeitinho. E tem muita gente que tá ganhando dinheiro postando qualquer coisa. Muito dinheiro. E a gente fica assim, cheio de dedos para postar, para falar, às vezes, com o nosso público. Por menor que seja, tem alguém ali que tá te observando. Ô, Benita, você vê um monte de senhorinha que ficou famosona no YouTube, no Instagram, fazendo a comida do dia a dia? Exato! É ali o dia a Exato. dia dela. É o que ela faz todo dia. Exato. Ela simplesmente só colocou uma câmera agora e tá e tá filmando o que ela tá fazendo. falando. E as pessoas se o que as pessoas conectam. esperam? Que essa pessoa ia ficar sentada numa cadeira de balanço, esperando o dia chegar, a morte chegar, e acabou ali. Não. E ela tá sendo inspiração para outras pessoas que Sim. estão já nessa posição. Isso. Sim. Você entendeu? Esse dia eu mostrei pra minha mãe a foto de uma senhora, acho que ela tava com 90 e poucos anos, fazendo uma comida lá. Eu falei assim, mãe, e ela fazendo com as mãozinhas assim, sabe? que graça. E aí minha mãe falou assim, mãe, aqui, ó, pra senhora ver como essa senhora tá fazendo a comida. Ela falou assim, olha só. A primeira coisa que a mãe olhou foi as mãozinhas dela, né? Que ainda ágil fazendo Ágil, aquilo, é. entendeu? Eu falei, então, mãe, continua fazendo suas comidas gostosas, vou começar a filmar assim. Não, é que as pessoas, sabe, elas falam assim, só vou fazer quando tiver tudo certo. Não. E aí as pessoas passam uma vida inteira e não faz, Não porque faz, nunca vai estar nunca tudo vai, certo. nunca vai É tá. verdade, Nunca Leia. vai estar tudo certo, isso daí, Regina. é isso Nunca, aí. Sempre vai tá sempre vai faltando. Olha, vou falar faltar. pra você, muito bom esse tema de hoje, porque nos faz despertar também algumas coisas em nós, porque às vezes a gente tava assim, mas eu acho que já tá tudo certo, eu já falei ontem sobre aquilo. As pessoas já entenderam. As pessoas passou de ontem. Quem te assistiu ontem, talvez não vai te assistir hoje. Serão outras Entendeu? pessoas. E às vezes você tem que fazer e falar várias vezes sobre aquele assunto. Tem que Que nem falar. você ficou a semana passada que foi o coisa do livro. Por exemplo. Não, mas essa semana eu não vou falar, não, o pessoal já sabe do livro. Não, são novos públicos, novas Sempre pessoas. Sempre E vai tem ter alguém pessoas que vai ver. esquecem. Sim. Esquece, esquece muito fácil, viu? É, Você Por tem que sinal. falar toda hora. Então, a gente tem um meio de comunicação que a gente consegue passar de novo. E se tiver que passar, amanhã a gente vai passar de novo. Depois, vamos falar de novo. Verdade. Entendeu? O que, na verdade, as pessoas elas vão para o Instagram para ver uma informação. E às vezes ela acaba esquecendo daquilo e depois você relembra de novo. E porque é o cotidiano. É Não, o dia e a outra dia. coisa, né, Regina? Tem muita gente fazendo muita coisa ruim também. Coisa... Repetitivamente. Mas então Repetitivamente. por que a gente que quer fazer coisa boa não vai lá e faz? A gente só tá deixando o outro fazer coisa ruim, né? Exatamente. É legal, né? Você tá tantos anos aí no ramo da moda, né? Da questão das roupas e tal. Legal você falar pro teu público sobre uma roupa, sobre, né, um tipo de combinação. A Regina falar do cabelo, eu falar do livro. Poxa, quantas informações a gente não Sim. tem? Eu
falo por mim, porque eu tenho dificuldade mesmo de ir pra frente, pegar o celular e ficar falando. Eu tenho essa dificuldade. Você sabe uma coisa que, assim, que dá muito resultado? É você assumir um compromisso. É isso. É você assumir um você assumir um compromisso. compromisso. Ai, vamos se desafiar, É, então? de gente? você, de você Vamos. falar. Eu tinha falado da outra vez você- sobre isso. E eu falei assim, porque eu sempre fui desafiada, você entendeu? Nunca foi tão fácil pra gente. Mas eu também eu fui pra um desafio. Olha E aí, eu- vamos pro desafio. E lembra que eu falei que eu passei Todo aquele dia período... falar alguma coisa? Lembra que eu passei por aquele período difícil, né, em São Paulo, que eu voltei zerada, que eu passei toda aquela situação? Se eu falar pra vocês que boa parte de hoje da questão da internet foi lá que eu aprendi. Não nada é aprendi perdido. tudo, mas foi o quê? Nas duras perdas que eu tive que botar a cara. Entendeu? Isso. Tive que botar. E aí eu comecei a fazer desafios de colocar todos os dias, de criatividade, colocar combo, fazer chamada, lembrar que eu tinha voltado para Ferraz. Sim. E como que eu ia alcançar eu poderia alcançar as minhas 10 clientes que eu já tinha, ou até um públicozinho lá do que eu já uma ia passando para outra que eu voltei. Mas para mim alcançar mais quantidade de pessoas, eu tive que colocar a cara na câmera. E eu tive que Precisa. começar a falar. Você entendeu? Hoje a gente vai melhorando um cadinho, não tão ainda 100%, que eu vejo... E aí uma coisa que eu aprendi com a pastora Érica, você, Regina, não se preocupe com o que você com perfeição. É Sabe? Não se preocupe se você fala... As pessoas gostam do nosso dia a dia, as pessoas gostam da nossa fala, da forma que a gente... Isso. Quem a gente é. O que você é. Não precisa você ficar imitando, falando coisas que você não... Que as pessoas sabem que não é o seu perfil. Sim. Aí eu falei, boa... Nossa, é a Regina que tá falando, mas não parece a Regina, né? Aí antes- fica o IA, né? Lá. Tem até uma frase, né? Antes feito do que perfeito, né? Assim, aquela coisa de você faz, E a independente gente se vai- você acha que tá perfeito ou não. Vamos melhorar nos português, vamos melhorar em algumas coisas que precisa melhorar mesmo, né? Tá em dúvida? Vai lá no Google e fala assim, essa palavra... Gente, e aí vai. Tem tanta gente falando nós vai, nós vem por aí. Vamos. Nós fomos mesmo. Não, entendeu? Sério. Não, mas ó, gente... Eu acho muito interessante. Pra quem tá em casa, ó, hoje... Não, é porque assim, ó... pra nós também. Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. A gente marcou de vir gravar o podcast. O que você teve que fazer? Você teve que se organizar pra você vir fazer o podcast. E por que quando a gente vai fazer as coisas pra gente, às vezes a gente não dá isso? Não deu pra fazer. Não, assume compromisso. Isso. E isso Ó, com tudo, né? Gente, Boa. olha, quando eu comecei a gravar... Isso aí. Vamos. Ó, quando eu comecei a gravar os vídeos, até comentei isso lá no dia do livro. A minha sobrinha ia lá em casa pra gente gravar. Aí eu falava assim, também não vem hoje, porque eu não tive tempo de fazer tal coisa. Ai, tia, hoje eu não vou conseguir ir porque eu tenho que fazer tal coisa. E aquilo foi indo. Aí quando foi no dia da Festa das Águas, eu fui na véspera, falei, vou aproveitar que vai ser feriado, eu quero plantar umas suculentas. Fui lá, comprei as suculentas para me plantar. Falei, vou plantar minhas suculentas de manhã, depois eu vou lá para trabalhar, vou ser uma voluntária na Festa das Águas, não dei meu nome, mas eu vou lá ajudar. Gente, só que naquele dia, eu dormi o dia inteiro. Eu tava cansada, então eu acordava, eu ia lá, meu marido tinha trabalhado, meus filhos não estavam morando em casa com a gente, era eu e meu marido tava trabalhando. E eu ali, quando chegou no final do dia, eu fiquei com vergonha de mim mesma. Eu falei, meu Deus, eu não plantei as plantas, eu não fui na Festa das Águas, eu não fiz exatamente nada, e aquilo me trouxe uma culpa, eu me envergonhei. Aí o Espírito Santo falou assim, assuma um compromisso. Se na tua casa você tá fazendo, não tá dando jeito, arruma um lugar. Júlio, aí eu falei, Senhor, me mostra. Foi aí que eu fui, conversei com o Luiz, aí falei da sala. Aí o Senhor falou, assuma um compromisso. Então eu sei que toda segunda-feira eu tenho um compromisso. É isso. Assume compromisso. Então, na nossa empresa é a mesma coisa. Toda semana, na segunda-feira, eu comecei a semana, segunda-feira, de tal horário até tal horário, eu não vou assumir compromisso com ninguém, porque é o horário de eu fazer o meu conteúdo da semana. É isso. Organiza, coloca no seu planejamento, porque senão a gente fica assim, amanhã eu faço, depois eu faço. Ou então, pega o seu comércio e arruma alguém para fazer isso para você. Isso. Porque sempre tem uma pessoa no nosso comércio que manja muito mais de internet do que a gente. Sem dúvida.
Sempre tem. Arruma essa pessoa, fala, ó, vamos fazer dessa forma, vamos trabalhar desse jeito. E é o que dá certo, sabe? isso. E dá muito certo. E aí você acaba conquistando clientes que não viriam na sua loja se você não tivesse feito aquele post. Exatamente. Pessoas, porque hoje, sabe, Regina, o que que acontece? A gente está conectado com o mundo. Poxa, tem gente, no dia do lançamento do livro, teve gente que assistiu o vídeo no Paraguai, no Portugal. Olha Várias aí. pessoas assistem. Às vezes, quando a gente vai ver onde é os alcances que a gente chega em outros lugares. Mas e se a gente não A faz? gente não faz, vai ficar ali. Aí você vai atingir ali um raio de 2 quilômetros? Não, e aí você começa a ficar naquela situação da murmuração, né? Ou então se conformar que... então, a loja do lado, a pessoa do lado ali, falou que tá ruim mesmo, né? Esse mês. E aí vai contagiando. E aí tá fraco. Então eu preciso se Nossa. conformar. Não, Não, porque tá é ruim, assim, porque a não. política... Porque se você olhar só aqui, você só vai enxergar o que você tá vendo aqui. Exato. Agora, se você olhar de uma outra forma, você vai entender que, nossa, eu acho que eu preciso avançar. Por que está assim? Você não tem que se conformar, mas você tem que ficar inconformado com por que está assim. É isso mesmo, você tem que trazer um desconforto para você. Desconforto para você. Porque, gente, tem um monte de gente ficando milionário, bilionário. Exato. E por quê? Não é ser humano como a gente? Sim. Exato. Mas aí a gente fica assim, sabe? Senão, onde eu tô deixando faltar. Segurar e- aonde que eu não tô enxergando Eu não tô no processo, E assim, né? a gente sempre quer arrumar uma justificativa. Sempre. Sempre a gente Sempre, quer arrumar uma sempre. justificativa. Mas fulano de tal, ele conseguiu alcançar porque olha o produto dele. Mas o serviço dele é outro. Mas nem se compara. Mas eu tô trabalhando com livro. Gente, livro tá no último... as pessoas tá em último lugar que as pessoas querem comprar. Não, mas cabelo, gente, só vai fazer cabelo quem realmente tem dinheiro sobrando. Não, roupa, hoje a gente sempre quer arrumar uma justificativa para se manter no lugar que a gente tá. Ou seja, se tá na mesmice, a gente vai se justificar porque a gente tá ali na mesmice. Exatamente. E aí eu aprendi uma coisa: sempre olhar o nosso negócio de cima para baixo. Sim. Porque quando a gente está no operacional, na agitação do dia a dia, na correria, a gente Você não consegue parar para olhar. Então, assim, quando a gente olha de cima para baixo, então a gente vê, isso aqui tá errado aqui. O que eu tô fazendo aqui não tá legal. Eu vou ter que começar do zero isso daqui. Aqui dá, aqui não vai dar mais e pronto, acabou. Um exemplo disso, na livraria eu tenho a copiadora, o café que eu tinha e a livraria no todo, né? A editora é a parte. Mas ali no salão era isso, é a copiadora, a livraria e o café. E assim, desde quando começou esse ano, o café, sabe aquela coisa, vai, mas não vai, vai, mas não vai. Eu terceirizei o café. Não deu certo. Porque você coloca uma pessoa para fazer um serviço terceirizado, mas aí não dá continuidade naquilo que você já vinha fazendo, com marca, com tudo. Sim. Então é ruim. E aí eu comecei a pensar em parar com o café. Só que assim, a gente tem os apegos também da vida, né? Porque a gente... não, mas... Poxa, as pessoas gostam de vir aqui para tomar um cafezinho. Mas aí, eu aprendi também, né? As duras penas, que nós temos que olhar os números. Sim. Tira o seu coração, Sim. em determinado momento, tira o seu coração Sim. e olha o número. Aquilo está sendo trazendo. rentável, está trazendo É retorno. autossustentável, Não é. Tira. Aprendi isso também. E aí, eu, assim, até o mês passado, eu estava falando, não, vou retornar com café. Vou retornar, até coloquei um post para contratar, fiz várias entrevistas, e sabe assim, aquela coisa que, não, gente, não dá, não é para ser isso aqui. Falei, aí um dia eu parei assim em frente da parte que é a cafeteria, fiquei olhando, peguei minha planilhinha de custo,
Eu falei, gente, não. Máquina de café, aí tem todos o que eu tenho que comprar, né? Funcionário. Não, eu vou parar com esse café agora. Acabou. Acabou. Não tem mais café. Eu tive também esse negócio. Mesmo. Parei, não tem mais café. As meninas, eu cheguei lá e falei pra elas, gente, a partir de hoje, se alguém perguntar quando o café vai retornar, não vai retornar. Pode ser que ano que vem, quem sabe um dia, mas nós retiramos o café. Agora é só livraria e copiadora. Ai, mas sério, nossa, mas tanta gente veio procurar essa semana. Ah, então. Perdeu a oportunidade. Mas quem tomou, tomou. Quem não tomou, acabou, não tem mais café. Porque assim, eu olhei com outro olhar. Eu olhei com a planilha Mas na você mão. ficou mais aliviada? Arrancou um peso das minhas Então, costas. pronto. Eu Não, sei sabe que que é isso. arrancar um peso sei das que minhas é isso. costas? Porque eu já tava preocupada. Uhum. Meu Deus, e se eu vou contratar uma menina agora pra ficar aqui direto? E vai que deu essa menina tem uma dor de barriga, não vem. Eu vou contratar 2, né? Uma pra manhã, uma pra tarde. Aí vai que dá um probleminha. Não, gente, e outra, a conta não fecha. Gente, se a conta não fecha, não fica forçando não, Leia. É, pessoal, vai aumentando o rombo, né? Você entendeu? Se a conta não está fechando, por que eu vou continuar? Sim. É aquilo, o famoso murro em ponta de faca. E a gente não cai com as coisas grandes. É com as coisas pequenas. Às vezes fica escondidinha lá, que ela tá roubando. Ela vai Exato. saindo. Ela vai saindo. Mas- Quando você percebe no total, aí você fala assim, meu Deus. Entendeu? Pega, faz Foi uma igual uma goteira, planilha, né? É. faz uma planilha e começa a colocar lá os custos. Ai, não é. Eu tenho feito. Quando você faz isso, você tem um outro outro olhar. olhar. Porque aí você vê que fala, não vale a pena. E para que eu vou... O meu coração tá nisso? Por quê que o meu coração tá nisso? A minha oração agora é essa. Senhor, arranca do meu coração o que eu tenho apego e que não é para eu ter apego. Não, é sério. Porque a gente fica se apegando em coisas que não é para ser. Sim. Eu tinha Então- essa dificuldade também de tirar algumas coisas, de tirar, porque não, mas é que. E aí, o que vai acontecer se tirar? Nossa, vai sentir falta. Aí eu fui fazer um curso. Uma pessoa bem influente, bem firme, assim, no que ela quer chegar e onde ela chegou. Aí eu falei, nossa, se ela falou que arrancou algumas coisas que eu tô apegada e olha onde ela tá, acabou agora esse negócio. É isso. Acabou. Eu só quero o que for trazer bênção, benefício e que seja expansão para mim e para outros. Agora, tirar, não dá mais, a gente não tem mais tempo Não de tem. ficar fazendo Não essas tenho mais. aventuras, É não. isso que você falou. Não dá. Tenho mais tempo De me aventurar. de ficar me aventurando. Ou então, assim, mas combina. Nossa, livro com Isso, café. combina. Que ambiente maravilhoso. Sim, é maravilhoso. Mas e o retorno? Sim. Entendeu? Isso não significa Que pode lá as na pessoas frente não podem- acontecer. Sim, e também que as pessoas não possam ir lá para tomar um cafezinho comigo. Pode ir, vai. Mas não vai ter a cafeteria. Não vai ter a Aham, cafeteria. A gente pode Mas fazer uma tarde lá o café, quando leva um café. leva- Não, outra coisa É. assim, sabe? Às vezes também quem trabalha com marcas de roupa também tem que ter esse olhar. Porque, por exemplo, É verdade. você trabalha com determinadas marcas no seu comércio. Mas repara se o que você tem pago dessa marca todo mês, quanto tem voltado dessa marca para você? As saídas, né? Como tem sido a sua saída dessa marca? Porque às vezes tem gente que fala assim, ai, uma marca famosa, nossa, se eu não tiver essa marca na minha loja, eu não Só vou por vender. status. Só para dizer que você tem. Porque olha na sua promoção, quando você faz uma promoção, qual é a marca que mais está na sua promoção? Então quer dizer que essa marca não está tendo tanta aceitação para você. Exatamente. Entendeu? Então, mas a gente, às vezes, o que acontece? A gente não faz um mapa do nosso negócio. Faz. É esse que é o Verdade. problema. E Nem eu que você. demorei pra isso. Nem que você. Mas você teve que parar pra fazer. Sim. Tive que É parar. porque você teve que fazer pela dor, né? Pela dor. Foi pela dor. Foi né? pela dor, porque assim, chegou um momento que eu tinha que decidir se eu realmente iria voltar ou não com o café. Só que assim, olhando os números, não fechava. Uhum. Falei, não, peraí, gente, não tá, não mas tá eu tenho legal que isso aqui, manter, não. né? Ah, mas é legal, porque os clientes gostam, mas quanto
desses clientes estão realmente vindo para me dar o retorno suficiente Pra Daquele pagar aquilo, dia. né? para se pagar porque só para você manter um café aberto com pelo menos 2 funcionários ali, quanto que não é o custo disso? Sim. Entendeu? Então, assim, e o retorno disso está sendo suficiente? Sim. Então, eu acho que é isso. É olhar de cima para baixo. Bom, E usar planilha e fazer conta. E fazer conta. Né? E sim, parar para resolver os nossos problemas. É por isso. coisa que a gente não faz. É. Não é verdade? Então não, hoje foi uma manhã que parece que foi uma manhã desperdiçada. Porque assim, a menina foi me confirmar do curso, já era 9 horas da manhã. Eu tinha que estar lá 9 horas da manhã e realmente já tinha, por causa da correria do final de semana, acabei perdendo, não fechei, não entrei. Aí só pro mês que vem. Só que o que eu fiz? Eu poderia, tipo, não vou pro curso, deixa pra lá. Gente, quando eu fui parar para resolver algumas coisas, sabe quantas horas que deu ali parada para resolver? Deu mais de 4, 5 horas. Porque passa tudo. Fazer um Porque alinhamento, né? a gente não quer parar esse horário. É. Mas a gente precisa. Porque se eu não parasse hoje de manhã para me resolver, quando chegasse amanhã, Certo, ficar toda atropelada, já ia estar né? maior ainda do que estava. E a gente vai procrastinando tudo, assim. Vai. Porque eu deixei um monte de fiozinho solto durante a semana. É isso. Entendeu? Não, na segunda eu resolvo, na terça eu resolvo. Aí eu deixei aquele monte de fio. Quando eu fui olhar os de manhã, eu falei assim, meu Deus, ainda que eu tivesse que ir pro curso, eu não ia sei como que eu ia resolver isso aqui. Parei, fui encapando, resolvendo, mas resolvido, não para deixar para amanhã. Sim. Mas foi bom, foi um tempo grande. Aí depois que eu saí dali, eu falei, Deus do céu, que alívio. Deixei, todo mundo ficou, tipo, tranquilo, resolvido. E aí eu falo, amanhã no outro dia. Porque aí onde que tá os nossos erros é quando nós deixamos aquele monte de fio solto, ele vai dar um curto lá no final. Vai. E uma coisa que eu aprendi... E às vezes em nós, viu? Porque esse pânico, essas coisas que as pessoas começam a ter depois, até na saúde da gente, estresse, são esses menina. excessos de fios soltos, são esses excessos de coisas não resolvidas. Não, E estresse, mal resolvidas. a ansiedade que começa a vir, que até você estava falando, burnout, né, no caso, que às vezes a gente já deve ter tido, assim, vários, né? Os picos, né? Mas, vários. Mas, assim, por quê? Porque às vezes a gente vai procrastinando várias coisas e não para resolver e não para cuidar de si, da saúde, tirar um tempo para você, sabe assim, uma folga, mesmo que seja no meio da semana. Fazer que nem a Léa faz. Fazer que nem a Léa, olha que maravilha. Alinhamento. Então, é isso, Vai dormir, alinhamento. né? A Léa, ela vai dormir com o pai ali, Eu ó. comigo tem um mesmo. momento com ele. Isso. Então, assim, às vezes a gente não para fazer isso, para resolver, para se organizar. E aí vai aumentando, vai acumulando. Olha, uma coisa que eu vi essa semana foi da mãe da pastora Érica, a pastora Neuza, ela chegou lá no salão e a gente estava conversando. E ela falou algo tão interessante, ela falou assim, se você não para descansar, ou para fazer uma viagem, ou para descansar, você quer ser mais do que Deus. Porque Deus, em algum momento lá, Ele ele descansou. descansou. É Eu isso. falei, nossa, que forte isso. Você não para, você quer ser então mais do que ele, você não descansa, você tá ligado 24 horas e você não para. Porque às vezes que a gente para, é a hora que a gente precisa refletir e falar assim, meu Deus, como eu preciso desse descanso para mim, colocar minha mente no lugar, porque Sim. tudo gira ao redor de mim, tudo eu tenho que resolver, tudo eu tenho que fazer, se eu não tiver, não vai acontecer. Aí a gente se acha insubstituível, né? Não, não é. Porque a hora que o teu corpo pedir para você parar, porque ele dá sinais. O corpo dá sinais. Tem hora que ele fala, agora chega. Até aqui você foi, não vou mais funcionar, não vou mais trabalhar, que aí você é obrigado a parar, aí você vê que você não é insubstituível. Exatamente. Porque tudo vai continuar, gente. É que, na verdade, o que acontece? Se onde a gente trabalha, a gente conseguir deixar uma visão para a nossa equipe,
É isso. Você estando ou você não estando, aquilo vai estar Isso. com a sua cara. A famosa cultura, né? Sim, a cultura. A Ó, cultura. vou dar um exemplo para vocês. Semana passada, eu fiquei fora da loja praticamente a semana inteira. Segunda-feira eu fui para São Paulo. Terça-feira eu fui resolver umas coisas no projeto, fiquei lá 1 hora na loja. Quarta-feira também eu não fiquei na loja, que eu fui resolver outras coisas. Aí eu fui para mentoria, voltei sábado à noite. Quando eu cheguei hoje lá na loja, eu fiquei tão contente, sabe? A hora que eu entrei Que assim, funcionou. eu voltei, a vitrine toda trocada, toda bonita. Aí entrei, a Nath atendendo um cliente, a Maria atendendo um outro, a Ruth ali mandando mensagem para os clientes. Eu falei, olha Deus, que bênção. Maravilha. Tá todo mundo Tudo trabalhando. funcionando. Por quê? Foi implantada uma cultura na empresa. Exatamente. Né? Então a gente vai, a gente conversa. Lógico, tem hora que a gente tem que sentar, a gente tem os nossos, colocar os pontos nos is, né? É. Chegar e conversar. E aí a gente tá falando isso aqui, sabe o que eu fiquei lembrando? Quando Deus, ele mandava Josué em alguns lugares, ele falava assim, ó, vai lá, invade a cidade, você não deixa nada, você não deixa ninguém. Mas aí ele falava assim, ai, coitadinho, vou deixar isso, vou deixar aquilo. Lá na frente, aquilo que ele deixava vinha para roubar a benção dele. É. E a gente é justamente a mesma coisa. A gente pode falar assim, ai, mas eu vou perder um tempo aqui tendo uma conversa com a minha equipe. Mas não, são nessas conversas que a gente vai alinhar qual é a visão, se está todo mundo puxando a corda para o mesmo Pro lado. mesmo lado. Porque às vezes a gente tem gente dentro da nossa empresa que está puxando a corda para o lado dela, não está isso. puxando para o nosso lado. Não é verdade? E a gente não está fazendo um trabalho de equipe. A visão não é a mesma, o jeito de trabalhar não é o mesmo, É isso. sabe? E quando a gente aprende a fazer dessa forma, não é pesado pra gente, vai ficando leve, porque você fala, peraí, se você, por exemplo, você vai contratar um colaborador, pô, o seu colaborador, ele tem que ter um perfil, né, ali que Sim. condiza com o negócio da loja. Você vai contratar um sindicalista para trabalhar com você? Não. Não dá, gente. Vai ficar Então, assim, centrado. porque não é que a gente não quer, não é que é uma... Como que eu posso ter até medo de falar essas coisas, né? Falar assim, ai, não. Mas você já notou que tem gente que a gente contrata para colocar na nossa empresa, que em vez de ele unir a nossa equipe, ele separa a equipe? Não, traz divisão, traz... Traz divisão. Mas aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter o pessoal, todo mundo alinhado na mesma visão. Se a gente não tiver na mesma visão, não adianta. Não flui. É uma coisa que eu sempre falo. É tão gostoso trabalhar com leveza e que o nosso ambiente seja saudável. Sim. Exato. Isso daí é o que promove a saúde pra gente. Sim. Entendeu? É. Porque se você fizer um ambiente de ringue, de divisão, Disputa. de disputa, você legal. vai viver aquilo. Você vai ficar o tempo Sim. todo em guerra. É isso É mesmo. o tempo todo em guerra. Sim. Sabe? Lógico que a gente tem momentos de guerra, momentos que a gente tem que arregaçar mesmo as mangas e acertar, o que precisa acertar, mas não é o tempo todo. Não. Porque ninguém vive assim o tempo todo. Não. Em guerra. Ninguém sai das suas casas, deixa o trabalho, deixa a família, deixa filho para ir pro guerrear num ambiente de guerra que ela vê que não vale a pena. Sim. Você entendeu? Se eu entendo que a Leia é uma pessoa que trabalha ali, que tá ali como uma líder, que eu vejo que eu vou... Nossa, graças a Deus eu vou trabalhar hoje. Eu creio que a Leia tá ali, ela tem uma palavra, a gente tem um ambiente... Ela vai sair de casa e ela vai resolver, eu acredito que metade da vida dela com um ambiente saudável de trabalho. Sim. E às vezes o que era para ela chegar em casa ainda pior, porque o ambiente de trabalho dela foi ruim, ela vai chegar em casa diferente. Leve. Melhor, leve. Isso. Porque a gente uma via de mão dupla. Ou eu posso chegar e levar coisa ruim da minha casa para o meu trabalho, ou levar coisa do meu trabalho ruim para dentro da minha casa. Sim. Né? E aí é onde a gente tem que ter esse equilíbrio, que às vezes a gente sai ruim, às vezes, mas volta melhor. Também é uma faca de dois gumes, é a questão do atendimento público. É. Às vezes uma pessoa, assim, ela ora tanto para Deus, fala, Deus, abre uma porta de emprego para mim. Senhor, prepara um emprego. Senhor, me ajuda a passar nesse concurso. E aí Deus prepara e ela vai trabalhar no posto de saúde. Chega lá, ela trata as pessoas como quem trata um lixo, como quem trata um cachorro. Só que a gente tem que aprender uma coisa. Que
Da mesma forma que uma pessoa tá indo lá, que ela tá com uma doença, ela tá passando mal, que ela precisa ser tratada com dignidade, será que você não tem pai, não tem mãe? Você gostaria de que o seu pai e sua mãe fosse tratado do jeito que você trata as pessoas que vêm para até você? Exatamente. E quando a gente faz essa reflexão, a gente vê diferente. Você fala assim, peraí, eu não queria que o meu pai e a minha mãe fossem atendidos por mim. Porque eu sou uma cavala. Eu sou um cavalo. Exato. Olha, Dá gente, um sorriso, não dá um sorriso pro cliente. É não dá mal-humorada nada. mesmo. É mal-humorada, mas mesmo, às vezes é uma porta que a pessoa orou e Deus abriu aquela porta. Mas ela chega no lugar, em vez dela ser bênção, ela muda. Porque assim, você quer conhecer uma pessoa, dê o poder na mão dela. É isso. Dê o poder na mão dela. Uma vez eu fui antigamente, o negócio de tirar carta era ali na Baruel, né? E aí eu fui fazer uma pergunta, aí o cara pegou e falou assim, você não sabe ler? Eu falei, não, você pode ler pra mim? Ele falou, como você quer que eu leia pra você? Eu falei, você me perguntou se eu sabia ler, eu tô dizendo pra você que eu não sei. Você pode ler pra mim? Aí ele falou assim, mas você não tem cara de quem não sabe ler? Eu falei assim, você também. Tinha que estar aqui prestando um serviço de respeito com as pessoas. Custa você pegar e falar pra mim, olha, minha senhora, o que a senhora tem que ler tá ali naquela parede. Mas não, eu tô te perguntando uma coisa e você tá sendo um ignorante me perguntando por que você não sei ler. Eu não sei. Então, eu acho que você tem que ter um pouco de respeito pelas pessoas, sabe? Mas aí o que acontece? Chega uma pessoa lá influente, conhecida... Falta lamber o chão pra pessoa pisar. Exatamente. Mas vem cá, a gente não é igual perante o Senhor? Por que a gente trata diferente quem tem dinheiro e a gente trata com pouco caso quem não tem dinheiro? E se é o nosso pai, se é a nossa mãe? Uma vez, gente, aconteceu uma coisa comigo, assim, eu voltei na loja, eu quase dei uma surra na moça, assim, mas a minha mãe era assim. A minha mãe sempre foi uma mulher muito especial, muito trabalhadeira, muito especial. Mas a minha mãe era muito simples mesmo. Aí, tinha uma loja que eu comprava e a minha mãe sempre ia comigo para São Paulo. Ela ia comprar as coisas para a loja que ela tinha lá em Poá, eu ia comprar a minha, eu levava ela, tudo, aquelas coisas todas. E a minha mãe entrou na loja me procurando. E a moça não ouviu ela, moça, assim, não tem nada para você aqui não. Não tem nada pra você aqui, não. Ela falou, não, tô procurando a minha filha. Não, sua filha não tá aqui, não. Aí eu vendo aquela moça falando aquilo com a minha mãe e eu lá no fundo, né? No caixa fechando. Aí eu falei, nossa, parece a voz da minha mãe. Aí vou lá na frente, a moça, vai embora daqui, já falei pra você, sua filha não tá aqui, não. Verdade, gente. Eu falei, ô gatona, é minha mãe. Nossa, Lé, é sua mãe. Eu falei, é minha mãe. Mas mesmo que não fosse, você não pode tratar uma pessoa como você está tratando ela só porque ela é uma mulher simples. Ai, mas se eu soubesse que era sua mãe, nunca tinha feito isso. Eu falei, então, mas você não tem vergonha na tua cara. Porque você tá errado, você tem que respeitar a pessoa independente de quem ela é mãe. Exatamente. Fui lá e falei assim, deixa tudo aí, não leve mais nada, não boto mais meu pé nesse lugar nunca mais. Aí a dona não, falei assim, não... Ela humilhou a minha mãe. E eu não posso entrar num lugar onde a minha mãe foi humilhada. Esse lugar não me cabe. Exato. Nossa, Lê, mas nunca imaginei que era sua mãe. Eu falei, mas então trata porque com ela é isso, simples. então é o costume dela. Ela é muito simples, mas não você não importa. pode fazer isso. Se ela tá falando, a minha filha tá aqui, você tem que ir lá e perguntar. Olha, quem é a sua filha? A senhora quer entrar e dar uma olhada quem é a sua filha? Independente se ela estava bem arrumada, se não estava, não importa. Ela tá ali para atender bem, gente. Gente, eu aprendo isso e todos os dias o senhor me fala isso. Quando a gente vê um morador de rua, um mendigo, seja quem for, trate com dignidade. É isso. Sabe? Trate com dignidade. E é aquilo, né? Às vezes, a pessoa que entrou no teu comércio, a única coisa que ela precisa é só um sorriso. Só um sorriso. Educação, ela não né? precisa mais nada, gente. Às vezes ela não vai comprar mesmo naquele dia, mas ela só precisa de um sorriso, de você, sabe? Olá, bom dia, sabe assim? É o mínimo. Agora, você entra, aí a pessoa tá carrancuda, com uma cara fechada, não é nada simpática. Não, minha filha, muda de profissão. Vai fazer outra coisa. Trabalha em casa, né? Vai fazer outra coisa, qualquer outra coisa. De frente pro computador. Tem gente, Lé, que é
ela não consegue trabalhar com o público, ela não consegue falar com Eu pessoas, ela entendo não que tem consegue... pessoas que têm perfil diferente. Tem perfil diferente. Então procura alguma coisa que seja voltado a mais isso, ficar em casa, trabalhar em casa, fazer Ou então, home office. enterrada no computador, que você não vai ver ninguém do lado, você só vai fazer aquilo. Isso. Entendeu? Pronto, acabou. Pronto, acabou. Uma costura, né? Porque às vezes vem direto tem empresas que ela contrata pessoas só pra fazer a costura. Não é nem lidar com o público, porque às vezes tem pessoas que vão lá fazer a costura, tem que tratar bem, né? Sim. Mas agora tem coisas que vem direto da empresa, já vai fazer o que a empresa mandou, não vai ver ninguém e só vai entregar. Sim. Tem muito serviço. Tem gente que não pode fazer gosta, né, isso. desse contato. Gente, você sabe que uma vez eu tinha aberto a loja, assim, tinha o quê? Não tinha um ano a loja. Aí chegou uma mulher, assim, muito chique, muito bem vestida. Aí ela foi escolher algumas coisas, né? Aí eu não tinha caixa, não tinha nada, eu ficava no caixa, aí eu somei e falei, ó, deu tanto. Ela pegou o dinheiro, jogou assim em cima da mesa, uma parte do dinheiro. Aí eu peguei e falei, licença, né? Peguei o dinheiro, coloquei assim perto dela, meu e dela. Ela falou assim, então, eu vou deixar esse valor aqui, o resto você deixa marcado aí no caderno. Aí eu falei pra ela assim, olha, minha senhora, a senhora me desculpe, mas a gente aqui não trabalha com caderno. A senhora quer fazer no cheque, a senhora quer fazer no cartão? Como que a senhora quer fazer? Falou, não, eu não confio em passar o meu cartão em qualquer lugar. Jamais eu vou dar um cheque meu. Graça. Aí eu olhei pra ela e falei assim, falei, então, a gente tá num impasse aqui agora, porque a gente também não vende no caderno. Ela falou, mas você sabe com quem você está falando? Eu falei assim, Graças. ainda não tive o prazer de saber seu nome todo. Ela falou o nome dela inteiro, eu peguei e falei o meu inteiro para ela também. Aí ela falou, eu sou fulana de tal, de tal. Eu falei, eu sou Léa Souza Reis, tudo bem com a senhora? Muito prazer. Ela falou assim, mas você não conhece meu sobrenome? Eu falei, minha senhora, eu não conheço. Ela falou, então, eu não confio em dar o meu cheque em qualquer lugar. Eu falei, primeiro que aqui não é qualquer lugar. Mas então é o seguinte, gente, eu quero olha. vender para a senhora. Meu Deus. Só que ou a gente vende no cartão, ou a gente vende no cheque. Aí ela falou assim, então, mas eu já tô te dando um sinal. Pega um caderninho qualquer aí e anota. Eu sou de confiança. Ai. Eu falei, então, a gente se conheceu não tem nem 2 minutos. Se confiança viesse escrito na testa, né? Aí eu Seria peguei e falei maravilhoso. pra ela, eu falei, sabe, lá nas fábricas que eu compro, eu fui sacoleira durante muito tempo, mas eu não chego lá e falo, eu sou Léa Souza Reis, marquei no caderno e jogo um pouco na mesa. Eu não faço isso. Ah, mas eu só compro se for assim. Eu falei, então a senhora não vai poder comprar aqui hoje. É isso. Ela olhou pra minha cara, acho que ela tinha vontade de me matar. Mas ela falou assim, você é muito decidida na sua posição, né? Aí eu falei assim, mas é que eu sou comerciante, né? Eu tô vendendo porque eu preciso pagar as minhas contas. Mas assim, do jeito que a senhora quer, eu não consigo fazer. Tá bom, eu vou dar o meu cheque. Aí a mulher foi e Que preencheu. bom. Se você não Tá tivesse vendo? Ela esse preencheu, deu posicionamento, cheque. entendeu? Mas assim, Aceita tudo. você pensa, aí você quer me deixar louca, é quando você vai falar com uma pessoa e a pessoa fala assim, você sabe com quem você tá falando? Eu falei, ainda não, me apresente. E tem muita gente que é assim. Gente. Que acha que nome, né, dá cartada, né? Mas quando eu abri a livraria, foram 3 senhoras lá tomar café, um dia à tarde. Aí, primeiro que eu também fazia tudo, né? No começo, assim. Tinha o meu sobrinho que ficava no caixa e uma menina que ficava na cafeteria. Mas eu acabava fazendo tudo também. Aí eu fui lá, tudo bem, seja bem-vindas, tal, não sei o quê, né? Aí elas, nossa, que lugar gracioso, muito lindo esse ambiente. Quem são os proprietários? Aí eu falei, eu mesma. Toda simpática. Sim, toda simpática. Aí elas, você já deu uma medida assim em mim. Isso, eu mesma. Nossa, que bacana. Enfim, elogiando, tal. Aí elas, qual família que você é aqui de Poá? Aí eu, qual família? Eu não sei se a senhora conhece a minha família, porque eu nasci em Poá, mas os meus pais não eram muito conhecidos assim. Não, mas qual é o sobrenome da sua família?
Eu falei, então, Ferreira Neves. Mas Neves? Aí elas, Neves? Você conhece algum Neves? Aí eu falei, olha, senhora, qual bairro você morava? Eu falei, olha, senhora, eu acho que não vai Não conhecer. tá entendendo. A minha Quem era seu pai? Eu falei, não, você não vai conhecer. Leia, você acha, Leia? Ah, minha filha. Assim, então, eu depois, claro, elas passaram a frequentar a loja, né? Elas viram que eu não era da alta sociedade, né? Mas depois eu fiquei pensando, até conversei com uma outra senhora. Meu pai era o Bar do Geraldo. Aí- E aí elas Vocês falaram. conhecem o Geraldo? Da 9 de julho? 9 Aí de elas, julho? depois eu conversei com uma senhora que sempre ia lá, que já era, né, já era uma tradicional da cidade, ela. Aí eu falei pra ela, nossa, eu não entendi, por que elas perguntam? Ela falou assim, não, Rubi, sabe por quê? Porque aqui é um grupo fechado, e aqui eles prezam muito essa questão do nome, do sobrenome. E aí, por isso que eles perguntaram, e como a maioria do comércio é herdado de pai para filho, a maioria dos comércios lá em Poá é isso, era dos pais, né? Então, elas viram alguém assim que estava chegando, é por isso que ela perguntou qual que era o seu Que sobrenome. linhada, né? Que Eu você falei, veio. querida, então, com certeza, elas não iam saber, porque eu vim do Perracine, eu era ali da próxima da escola Era Ferreira SESI. Neves. Família. Não, meu pai, ele trabalhava na Sabesp, ele era encanador. Então, assim, minha mãe do lar não era, minha mãe não fazia parte da nata. Eu falei, gente, mas como assim? Mas isso, pra você ver, né? Tem pessoas que ainda levam essa questão do nome, da tradição, e usam isso como carteirada. Sim, sim. Pra chegar na tua loja, né? E não só do nome. Se de repente uma profissão, ela acha que, por exemplo, o advogado, já atendi advogados que chegou lá e falou assim: a gente abria 9 horas, né? Aí ele falou assim: um absurdo abrir 9 horas. Geralmente, às 8 horas, os comércios em outros lugares já estão abertos. Falei, senhor, então, mas aqui todos os comércios abrem 9 horas. Não, olha, por isso que essa cidade não vai para frente. Eu, como advogado, tenho que ficar esperando o comércio abrir para tirar uma xerox. Então, assim, as pessoas usam muito isso, né, para dar uma carteirada, seja por conta da sua profissão, por conta do seu sobrenome, de quem você é, né? Como você mesmo falou, sabe com quem você está falando, para intimidar quem está do Sim, lado sim. de cá. E não, gente, independente. Você é um cliente como qualquer outro Qualquer que um. entrar E aqui. você está trabalhando no seu lugar. E é isso. Isso. É isso. Com Ferreira Neves. Independente de qualquer Durante coisa. muitos anos ali na 9 de julho, onde eu nasci, onde a gente morou ali em Ferraz, conhecido como as Filhas do Geraldo, dono do bar. Então, né? Ele era famoso na época, Olha mesmo aí, meu pai. olha aí, o sobrenome. Eu já contei a história de que se não fosse o nome do meu pai, eu não conseguia fazer a reforma lá no salão, né? Então. Porque foi no nome do Geraldo, bar do Geraldo, que o dono do depósito Liberou o liberou material. tudo pra mim. Olha aí, que maravilha, tá Porque eu vendo? conheci que meu pai era um trabalhador. Sim, Não é? pronto. Mas as pessoas, elas dão crédito muito a isso. A questão do isso. Do nome, da posição. O Só que você veio pra fazer a diferença. assim, ó, a o gente fato veio. de dar crédito até tudo bem, porque que legal, né? Que você tem o Mas seu não é pai. tudo. Mas, gente, você não pode sair Mas é o dando, geral dando do bar. carteirada, usando isso pra você, ou sei lá, intimidar as pessoas, ou achar que você é superior por conta, né? Que você faz parte da nata e eu não. Mas é, Ru. Mas, ó, vocês Porque eu tô sabem- falando da questão da humildade, porque não tinha um nome, né? Eu dou risada por causa disso. Aonde você vê alguém comprar alguma coisa com o nome do bar de Geraldo, né? Geraldo. Por isso que eu falo que imagina hoje, você falar hoje em dia. Você fala, você tem que ter o sobrenome. Ainda, não é só no passado, não, pessoa. Elas prezam ainda por sobrenome. hoje. Sim, sim. Ainda hoje tem. Mas, meninas, ó, que legal. Esse podcast a gente falou do quê? Dessa questão do É. comportamento das pessoas, né? Como que elas agem com o outro, como que elas têm respeitado o outro, né?
Que é uma coisa que a gente precisa refletir bastante. E- Quando a gente está no lugar, se a gente está trabalhando ali, é porque a gente aceitou as regras daquilo. Isso. E se não tá legal, às vezes também tem o outro lado também. Você tá no lugar, seu patrão tá te tratando mal, tá acontecendo coisas que você não Sim. gosta. Começa a pedir a Deus que Deus prepara um outro É lugar isso, para é você ir. Que nem você falou, eu tava lá no lugar, começou a acontecer algumas coisas, chegou uma hora que Deus me tirou de lá. E tem outro lado também, que o ambiente faz as pessoas também, Sim. né, Leia? E da mesma forma que às vezes um funcionário, ele às vezes quer causar motim, ou ele chega, né, amargo, uma pessoa para baixo. Se o ambiente também é um ambiente diferenciado, ele com certeza ele vai ser contagiado para mudar as atitudes dele. Né? Então, às vezes, nós temos que olhar muito, né? Igual você está falando que a empresa é o reflexo do dono. E não é só para a questão do atendimento, mas é para a questão também do ambiente em si, um ambiente leve, um ambiente onde os funcionários eles vão ter paz, né, gente? Porque Respeito, né? eu já trabalhei em lugar que eu saía realmente pesada. Sim. Eu ia embora para casa chorando. Então, às vezes, a gente tem que ter esse olhar como empreendedor também do que está sendo oferecido Sim, para como o a gente tá funcionário. tratando o colaborador. Como está sendo tratado o colaborador, né? Que ambiente que a gente está oferecendo para eles, né? Porque tudo é exemplo, né? Sim. Uma coisa que não sei quando vocês duas falaram que da importância daquilo que a gente quer dar, a gente quer dar aquilo que a gente quer receber, né? Isso. E uma das coisas que me fez assim mudando aos poucos algumas coisas foi essa questão. Será que eu gostaria disso? Será que eu gostaria desse atendimento? Será que eu gostaria disso? E aí eu ficava refletindo e falei assim, não, eu não gostaria disso. E aí eu comecei a mudar algumas coisas porque isso daí é a maior prova da gente mudar é quando a gente vai para algum lugar e você fala assim, nossa, eu gostaria de receber isso ou eu não gostaria de receber isso. Nós mesmos podemos fazer essa análise. Sim. E essa mesa sempre me confronta, Leia. É. Não, Sim, sério, essa sim. mesa sempre me confronta, porque tem coisas que a gente comenta aqui e que na semana me faz refletir que às vezes eu preciso melhorar. Então sempre eu falo, nossa, mas lá eu falei isso. Evolui essa mesa. E a Leia falou isso, ou a Rê falou isso, e eu preciso melhorar nesse ponto. Sim. A minha empresa precisa melhorar nesse ponto. Então, essa mesa, ela sempre traz uma reflexão, assim, sabe? De confronto mesmo. Não, ela chama a atenção da gente para Chama, algumas coisas, chama, porque todo sim. mundo vive isso no comércio. Sim. Vive. Né? A gente tem que querer o respeito do nosso colaborador, mas a gente também Isso. tem que tratar o nosso colaborador com respeito. Exatamente. Né? E a gente, quando o funcionário está lá, uma coisa que a gente vê que acontece em alguns lugares, no meio do jogo muda a regra. A gente tem que tomar muito cuidado com isso no nosso comércio também. É isso. A gente tem que ter uma regra definida e a gente não pode mudar a regra no meio do jogo. É Não isso. dá. Não dá. A gente tem que deixar isso muito claro com o nosso colaborador. E outra coisa, a partir do momento que a gente está trabalhando num lugar e aquele lugar não está fazendo bem para a gente tem que falar, senhor, ó, aqui não me cabe mais. Exato. Então a gente tem que pedir para sair de lá. Mas a gente não pode tratar mal as pessoas que vão lá porque a gente não está bem lá. Porque a gente Não. não tá bem. Então a gente tem que Independente. tomar muito cuidado com relação a Eu isso, né? aprendi que no dia que, por exemplo, eu não tô bem de saúde, ou que eu não tô bem mesmo, porque assim, trabalhar, a gente tem que trabalhar, a gente ainda não tá. Vai ter dia que a gente não tá bem. Mas sabe o que eu faço? Eu falei assim, fecha minha agenda hoje. Eu prefiro fechar a agenda. É isso. Pego forças pro próximo, me restauro, me levanto. No dia seguinte eu tô melhor, porque não adianta eu ir dar o meu pior Sim. aonde Não dá, não eu adianta. trabalho, porque ou eu vou tanto para a equipe que eu trabalho quanto para os meus clientes. Sim. Né? Hoje a gente consegue fazer isso porque quando você não trabalha, você trabalha ali, não desrespeitando jamais CLT, porque glória a Deus por isso, né? Pelas pessoas que trabalham. Mas você tem que ir. Doente ou não, você tem que ir. Você tem que estar ali. Hoje a gente consegue, por exemplo, se eu não estou bem hoje, renovo as minhas forças. O dia seguinte eu vou dar muito melhor do que eu darei naquele dia que eu não estou bem. Sem dúvida. Entendeu? E quando a gente não está bem, quando a gente está amarga, a gente vai passar isso para todo mundo. Ah, passa. Passa para o colaborador, Passa. passa para os clientes,
principalmente a gente toca muito pessoas, a gente toca pessoas. E as pessoas, elas querem ver quando você chega, você está bem. Sim. Claro. Não é? Não, mas ó, A gente não tá todo o tempo, uau, a gente não é um Não, vai boneco ter que a dia que gente você- se enfeita para não, É. né, uma fábrica de mostrar para as pessoas que a gente tá bem o tempo todo. Não. Mas quando a gente está bem, quando a gente tá preparado para aquele dia para trabalhar, para dar o seu melhor, é diferente de um dia que você tá empurrando, tá com a dor, com não tá problema, legal, é. tá amarga, sabe? Porque tem dia que a gente tá amarga. sim. Tem Né? dia que a gente Tá azeda, não tá quer nem amarga, olhar pra cara do ser A humano. gente quer né? correr da mente mesmo. Não, mas você sabe que eu trabalhei na escola, como eu disse, 14 anos. Mas eu via que tem muita gente apaixonada pelo que faz. Muito. Eu vi assim, muitas amigas minhas, né, que a gente trabalhou junto, e você via uma paixão por dar aula. Mas também a gente via gente que só reclamava, mas tinha muita gente apaixonada. E sabe onde eu vejo muito isso? Lá no projeto. Lá no projeto, gente, elas são tão apaixonadas por dar aula, e elas não ganham um salário exorbitante no projeto. Mas você vê sempre ali, sempre querendo fazer um diferencial e usando sempre o que tem. Legal. Vou usar isso para dar aula disso, vamos fazer tal coisa. E a gente chega lá e fala, ó, gente, nesse mês nós vamos fazer um projeto disso. Aí todo mundo vem para cima daquela coisa do projeto. Então, assim, Legal. a gente vê que tem muita gente que está no lugar, que está dando aula, que está no estado, está na prefeitura. Ele merecia ganhar muito mais, mas ele está ganhando aquele salário. Mas ele não faz do salário dele a personalidade dele, não. É personalidade dele dele. já, é nato. Ele tem uma identidade formada, né? Mas a gente conhece gente também que qualquer lugar se ela tá num lugar, ela nunca vai dar o melhor dela, porque ela sempre vai achar que ela merece mais, né? Só que ela tá ali, ela tá ganhando para fazer aquele serviço. Ah, não, mas eu não faço porque eu ganho pouco, então procuro um outro lugar. É nesse sentido que eu gosto de falar, sabe? Deixar isso muito claro. Porque às vezes o seu patrão tá sofrendo para pagar o seu salário e você tá lá só amaldiçoando a vida dele. Murmuração. Exatamente. É murmuração. E sabe o que acontece? E não prospera. Aquele valor, ele não vai prosperar na Não. tua mão. É. Se você não está prestando um bom trabalho, se você só está amaldiçoando aquele lugar ou o salário que você ganha, aquele dinheiro não vai prosperar nas Às suas vezes mãos. você vai pagar 10 funcionários o mesmo salário. Só que você vai ver o que cada um, como que cada um vai receber aquilo. Exato. E Entendeu? aquele que só reclama, gente, ele só vai para trás. Não vai conseguir prosperar na sua loja, em nenhum vai, outro não vai. lugar, porque a pessoa ela tem um coração ingrato, murmura, e ela não consegue. Às vezes ela precisa de um desbloqueio, algo na vida dele, para ela receber aquilo como uma bênção de Deus e fazer com que aquilo multiplique. Isso. Que faz a diferença. E eu li algo semana A gratidão passada. faz a diferença. É isso, eu li algo semana passada sobre gratidão, que a gratidão não prescreve. Ai, que lindo. Gente, a gratidão não prescreve. E seja ela para quem está empreendendo, no caso, você com seu colaborador e ele com você, Sim. e para a vida. Seja grato, é verdade. Seja grato, porque ela não prescreve. É para sempre. Gente, estamos aqui há mais de 1h30 falando, tá? Meu Deus. Então vamos falar um tchau pro Tá pessoal. terrível, né? A gente tá faladeira. Vamos dar tchau pro pessoal e depois a começa gente volta. devagar, daqui a Meu Ó, Deus. assiste o próximo episódio que essa história continua. Vamos lá dar um tchau pra eles. Muito bom. Gente, mais um episódio que me surpreendeu, às vezes, das coisas que me fiz lembrar do que eu vivi. E que todas as vezes que a gente tá aqui, vem uma revelação nova, algo novo, e eu tô muito feliz e que você venha receber tudo que a gente falou aqui, porque são verdades do nosso dia a dia e que a gente já viveu e ainda tá vivendo, e a gente tem mais coisas para viver. Amém. Também. É isso, eu também agradecer, porque é o que eu falei, essa mesa ela sempre confronta, traz reflexão e faz a gente pensar o que precisa melhorar. Porque o fato, às vezes, de falar aqui, tudo que a gente fala é real mesmo, é o que acontece no dia a dia, mas às vezes falando, vai vindo na mente algumas coisas que a gente precisa melhorar. Sim. Não é? Então, que isso não sirva só para nós, mas para vocês também que tá assistindo. É que a gente tá em constante construção, né? A Isso, gente, o tempo todo. É aquilo que fala assim, ó, renovar-vos ó,
Vamos lá de novo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o tempo inteiro a gente tá se renovando, né? E ó, fazer uma pergunta, você que tá aí do outro lado, você é empreendedor, você que parou nesse vídeo. Sabe uma forma da gente fazer as coisas e a gente não ter dúvida se a gente errou ou acertou? É só a gente fazer essa pergunta. Jesus, como você agiria nessa situação? É, boa. E aí, pergunta para Deus. Deus, você seria um patrão como eu? Faça essa pergunta para Deus. Às vezes a gente tem que mudar em algumas coisas. O Senhor está nos confrontando. Jesus, como que você agiria nessa situação? E ele mostra pra gente. Por quê? A gente não fala que tudo que a gente tem é de Deus? Então, o nosso comércio é dele. Ele só deixou a gente para administrar, mas o comércio é dele. E aí pergunta pro dono do teu comércio. Jesus, como você agiria nessa situação? Isso. E faz do jeito que ele mandar que vai dar certo. Então, assim, tem horas que a gente tem que fazer uma renovação mesmo da mente. A gente tem que analisar algumas coisas, porque senão a gente fica muito no automático, né? E a gente tem que aprender uma coisa, que nós erramos também. Muito. Não é só o nosso funcionário que erra, a gente também erra. E erra bastante. Tem dia que você tem que pedir desculpa. Exato. Né? Tem dia que você às vezes tem que chegar pro seu colaborador e falar assim, ó, desculpa, eu não devia ter falado com você dessa forma, você me perdoe, não foi desculpa, né? Não devia. E pedir perdão. Tem que pedir mesmo, todos os dias, porque assim, às vezes a gente não quer perdoar as pessoas, a gente pede perdão todos os dias pra Deus. Se ele falar pra gente assim, ó, não vamos perdoar você também, não. É verdade. Porque todo dia você me pede perdão e todo dia você erra. Exato. E às vezes a gente não faz isso com os nossos colaboradores. Pô, não vou te perdoar, não. De novo você errou, de novo você fez isso. É verdade. Mas não é. Então a gente tem que refletir sobre isso. Gente, olha o livro Curados para Curar. A gente já está vendendo lá no Mercado Livre. A gente vai colocar o link aí nos comentários. Lá na Leia Fashion também tem. Tem lá na Regina no comércio dela, lá na Harabooks. Todo mundo está vendendo o livro. Estamos fazendo uma corrente do bem para que ele chegue aí na sua mão, tá bom? E que o Senhor te apresente essa leitura, porque todo mundo que está lendo está adorando, tá bom? Deus te abençoe. Se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta. E até o próximo podcast. Tchau, tchau.